Olá, minha gente, tudo bem? Vamos aqui para mais um capítulo de Sociologia e o 17, que a gente vai falar sobre direitos e cidadania. Bom, pessoal, há várias leis e decretos que definem quais são os nossos direitos. Na antiguidade, normas e leis foram registradas por escrito lá na lei dos babilônicos, Mesopotâmia, que era aquela grande lei de Talião com dura retaliação e aquele grande lema do Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Bom, pessoal, eram 282 leis talhadas numa rocha em escrita cuneiforme. Depois, um pouco depois em Atenas, na Grécia, ali berço da democracia, as leis de Clístenes reforçavam o poder do Estado. Isso data de antes de Cristo, e nenhuma delas, porém, tratava de nenhum direito humano, dos grandes direitos humanos que nós temos hoje. Que é de fato mais recente foi aqui no Ocidente, na Inglaterra, no século XVIII foram criadas as primeiras cartas e estatutos assegurando direitos. A Magna Carta em 1215 e o Habeas Corpus, que foi aí o grande ato de emenda em 1769. Depois nós tivemos a Declaração de Direitos da Virgínia em 1776, que foi quando ali as 13 colônias se emanciparam da Inglaterra, culminou na independência dos Estados Unidos e com uma nova Constituição em 1787. Bom, aí veio a nossa grande Revolução Francesa com os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade como direitos universais, ou seja, estendido a todos do planeta, expressos ali naquela grande Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Bom, esses documentos, da Revolução Francesa e da Declaração de Independência dos Estados Unidos são, pessoal, a base da Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaborados pela ONU ali após a Segunda Guerra. E aí a guerra terminou em 45 e eles foram revogados em 1948. Por quê? Porque foram influenciados pelo aquele horror que eles viveram, aquelas grandes atrocidades da guerra, e assim os direitos humanos hoje eles se sobrepõem a pelo menos tem que ser assim. Eles precisam se sobrepor a qualquer poder existente, seja do Estado ou dos governantes, e quando isso não acontece, haverá sim, pela lei, de se ter punição. Bom, todos nascem livres e iguais, mas nem tanto. Muitos pensadores interpretaram essa questão de formas diferentes, defendendo a ideia de que os seres humanos nascem livres e iguais, com direitos inalienáveis garantidos. O que significa inalienável? Que não pode ser negado nem roubado, são direitos legítimos e fazem parte aqui da nossa essência. Então, os nossos direitos civis, políticos e sociais, que aqui englobam todos os nossos direitos, tá? A questão da cidadania só apareceu nos séculos 17 e 18, pessoal, ali com o iluminismo, os direitos civis. Aquela fase do iluminismo que trouxe as grandes ideias, a participação mais do homem na sociedade, a valorização do ser humano, das artes, da ciência, enfim, todo aquele movimento que revolucionou muitos movimentos de emancipações, de independência na América Latina, nos Estados Unidos, A questão também da Revolução Francesa. Então, o iluminismo foi um movimento super, hiper importante aqui nesse contexto dos direitos civis. Os direitos políticos eleitorais, ou seja, essa participação que a gente tem de escolher os nossos candidatos, só foi então no século XVIII, mas ele só se concretizou depois no século XX. Então, o iluminismo trouxe os direitos civis no século XVIII, porém, os nossos direitos políticos só foram se concretizando mais aí no século XX, quando o direito do voto foi estendido às mulheres e analfabetos. E no século XX também os direitos sociais passaram a ser discutidos. Quais são? Direitos à educação básica, assistência à saúde, programas habitacionais, transporte coletivo, sistema previdenciário, programa de lazer, acesso ao sistema judiciário, etc., entre tantos outros aí. Então, os séculos 20 e 21
surgiram aí outros direitos específicos, que hoje nós temos o quê? Direito ao consumidor, idosos, adolescentes, crianças, mulheres, minorias étnicas e homossexuais, e muitos relativos ao meio ambiente e aos direitos dos animais. Então, todos esses aí surgiram recentemente, todos estão muito bem assegurados. Bom, pessoal, a cidadania hoje, a gente pode dizer que ela é subdividida aqui em formal e real, tá? A cidadania real é a substantiva, é aquela que está presente no nosso dia a dia. A prática revela que, apesar das leis, não há igualdade fundamental entre todos os seres humanos, que, às vezes, parte dos homens mesmo e não das leis. Os principais direitos são o direito à vida e o direito de ir e vir. Aí eu quero só que você reflita aqui, na sua opinião, eles são respeitados? Lembrando que no direito à vida é violado quando crianças e pessoas morrem de fome, o direito de ir e vir se restringe quando não há poder de consumo, e então nós não podemos nos deslocar para qualquer lugar, porque nós temos sim uma limitação. Pensando nesses dois exemplos que eu dei, vocês acham que a gente tem garantido esses princípios aqui, o direito à vida e o direito de ir e vir? Vou deixar essa reflexão para vocês. E lá vem as tarefas da semana. Pessoal, vou pedir para vocês fazerem assim só uma síntese, porque, por exemplo, esses 4 conceitos aqui, olha, eu mencionei durante a videoaula, porém eu não entrei no mérito da questão de cada um. A Magna Carta, ali de 1215, e a mais importante delas, que é a Carta de Direitos Bill of Rights de 1689, e o Habeas Corpus Amendment Act de 1769. Esse termo significa ato de emenda. A Declaração de Direitos da Virgínia, que foi a emancipação ali das 13 colônias na época da independência, gerando uma nova Constituição. E a nossa grande Declaração Universal dos Direitos Humanos ali no pós-Segunda Guerra, da ONU, tá? Então, fala um pouquinho para mim, uma síntese mesmo desses 4 conceitos. E esse capítulo, ele é pequeno, vocês vão ler, vocês vão ver que é pequeno. Tem a opinião de todos esses filósofos aqui a respeito, naquele tópico dos todos nascem livres e iguais, mas nem tanto. Então, o que eles estão falando aí? O que eles afirmam a respeito disso? São afirmações pequenas, pessoal, tá? Eu não quero sobrecarregar vocês. Só quero que vocês citem para mim Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Beleza? É só o que eles pensam a respeito disso. Pessoal, então é isso, ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição. E aí vocês podem enviar para o meu e-mail, como vocês vêm fazendo. Beleza? A gente vai dar aí um espaçozinho de uma semana para vocês terem tempo de pesquisar, tá bom? Muito obrigada, sou muito grata por tudo e peço que vocês se dediquem aos estudos aí nesse segundo semestre. Desejo boas-vindas para nós. Vai dar tudo certo. Beijão. Até a próxima.